Diz assim a palavra do Senhor: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou. Glória a Deus. Deus abençoe, podeis sentar, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero continuar o que eu comecei no culto de quarta-feira, falando aqui sobre a graça superabundante. Nós lemos um texto que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na quarta-feira eu falei a respeito da graça salvadora. É a graça de Deus que foi manifesta para a salvação de todos os homens. Essa graça salvadora, ela convida todos os homens a participarem da salvação do nosso Deus. E nessa noite eu quero continuar a falar a respeito da graça. E nessa noite eu vou dizer a respeito do que a graça não produz. Nós entendemos que pela graça de Deus nós somos salvos. Nós entendemos que pela graça de Deus nos tornamos participantes do reino de Deus. Nós entendemos que pela graça de Deus nós somos batizados com o Espírito Santo. Nós entendemos que pela graça de Deus adquirimos conhecimentos espirituais a respeito do mundo espiritual. Nós entendemos que com a graça de Deus nós recebemos dons, talentos para o trabalho e o bom andamento da obra de Deus. Então a obra de Deus, eu posso chamar que, ou a graça de Deus, eu posso chamar que ela é ou a ferramentaria de Deus, que ela chama, prepara o crente para ir morar no céu, ou eu posso chamá-la de um lugar de treinamento de Deus. E neste lugar de treinamento, ou na ferramentaria de Deus, eu quero nessa noite falar do que a graça não produz. E eu começo dizendo para vocês que certamente a graça de Deus, ela não produz pessoas medrosas. A graça de Deus, ela é certamente a convicção de que uma vez que nós somos participantes dela, nós temos convicção de que não seremos tirados dela. E aqueles que participam da graça de Deus, eles são corajosos. E na graça de Deus não é permitido medrosos. Pois, se lá no mundo você foi medroso, agora com a graça de Deus, você se torna corajoso ou corajoso. Perceba que a graça de Deus, ela não aceita pessoas medrosas, covardes. Deus chega a Josué, ele faz uma repreensão na sua alma, porque Deus não aceita covardes ou medrosos. E Deus diz a ele: ser forte e corajoso. Não aceita o seu mimimi, o seu chororô. Levanta-te, é hora de batalhar. A graça de Deus, ela levanta homens e mulheres valentes, destemidos, corajosos. Deus chama a Gideão e diz: varão valoroso, porque ele era corajoso, trabalhador, forte, valente. E nessa mesma graça de Deus, irmão Pedro, neste momento em que Deus está trabalhando com Gideão, Deus, com a sua maravilhosa graça, reprova os medrosos. Deus manda ele chamar homens aptos para a batalha. E os covardes, Deus manda retornar atrás, porque os covardes não fazem parte da graça
de Deus. A graça de Deus, ela nos salva sim, mas ela também produz fruto em nós, conforme o beneplácito da vontade de Deus. E a covardia, o medo, não faz parte da vontade de Deus para os nossos corações. A graça de Deus não contempla formar em você, na sua alma, o medo, o pavor, a angústia. Pelo contrário, a graça de Deus forma em você, homem ou mulher, jovem ou adulto, ou mesmo criança. Dai-nos a graça de Deus, não um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Deus tem formado os seus crentes, tem formado os seus servos, que não temem a nada neste mundo, senão antes ao Senhor e à sua lei. Por isso, é impossível olharmos para os servos de Deus e dizermos que estes são servos de Deus, se eles são medrosos. E dizermos que eles são servos de Deus, se eles são acanhados em timidez, a extremo modo que estão escondidos nas colinas. É impossível que a graça de Deus tenha formado pessoas medrosas. Muito pelo contrário, a graça de Deus forma homens valentes e corajosos. Tal forma é que a graça de Deus forjou o caráter de Pedro de uma tal maneira que um homem indouto, sem leitura, andando com nosso Senhor Jesus Cristo, e quando foi revestido do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que ele se levanta com ousadia e ele começa a pregar o Evangelho de Deus. E muitas pessoas vêm a se converter, porque o medo não faz parte daqueles que estão participando da graça de Deus. Pedro, quando interrogado pelos líderes de Israel, e que lhe foi ordenado a parar de pregar o Evangelho, ele diz o seguinte: por acaso temeremos nós, os homens, ou a Deus? Certamente, o temor do Senhor anda nos corações dos servos de Deus que participam da graça. Porque o temor do Senhor é que forja o coração do crente, mas não o temor dos homens. Portanto, importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Na ousadia, Pedro fala aquelas autoridades. Portanto, se você se diz um participante da graça de Deus, não pode haver no seu coração temores que te levem ao desespero, que te levem a fugir, que te levem a correr. Muito pelo contrário, vai haver em você coragem, ousadia, enfrentamento. Vai haver em você robustez, intrepidez para encarar este mundo perverso e todas as suas dificuldades. Segundo, a graça de Deus, ela não produz preguiçosos. Isso eu comecei a dizer na quarta passada. E eu vi que Deus começou a me apertar para esse rumo, eu quietei. Eu falei, não, vou guardar para domingo. Já na quarta eu antecipei que a preguiça, ela não faz parte da graça de Deus. Se você é um participante da graça de Deus, tenha certeza na tua vida, Deus lhe dá vigor, força, multiplica a sua saúde, lhe dá força para sustentar os seus pés, para que você não seja preguiçoso. A Bíblia diz e recomenda os preguiçosos e ter com a formiga, irmão José Ivan. Com a formiga, porque parece que formiga não dorme. Trabalha em todo o tempo. Pega peso que é maior que ela, se brincar 10 vezes ou 20.
Olha, até com a formiga é nos chamar a sermos espertos ou despertados, não aceitando a preguiça em nossos corações, em nossas mentes e em nossos corpos. A preguiça não pode estar em nós. Se você está sendo forjado pela graça de Deus, a preguiça não pode te cercar e nem você pode se dar o luxo de se entregar à preguiça. Por isso, a obra de Deus é feita por trabalhadores e não por preguiçosos. Deus nunca chamou nas Sagradas Escrituras um sequer homem ou mulher preguiçoso ou preguiçosa. Deus chama trabalhador, homens dispostos a dar a sua juventude, a sua força, o seu vigor. E neste propósito, a Bíblia vai nos dizer que, jovem, vocês são fortes, significando que vocês têm que trabalhar mesmo, têm que se esforçar mesmo. Jovem preguiçoso não está sendo formado na graça de Deus. Jovem preguiçoso está cercado pelo diabo, menos pela graça de Deus. Portanto, todo jovem precisa tomar a tua força, o teu vigor, conforme nos diz Eclesiastes capítulo 13. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os anos, os dias dos quais tu venhas dizer: não tive na minha mocidade contentamento. Isso, Eclesiastes está falando do jovem que desperdiçou a sua vida, antes que venham os dias, os anos, e os pais vêm dizer. Quando chega a velhice, e aí ele olha para trás e fala: eu nada fiz de bom. E a maioria se arrepende é porque tinha preguiça no meio. Por isso, jovem, não deixe a preguiça te dominar. Não deixe a preguiça te acompanhar. Seja forte, valente, ousado, intrépido, porque a palavra de Deus, ela chama os jovens à responsabilidade. E Deus sempre gostou de trabalhar com jovem. Deus, meus irmãos, minhas irmãs, como Ele ama os jovens. Deus chama Davi jovem. Deus vem chamar os discípulos jovens. Deus, meus irmãos, está em todo o tempo trabalhando com os jovens. Jovens, desperta-te, levanta-te, porque Deus gosta de vocês. Não podemos nos dar o luxo de, na nossa juventude, querer dormir o dia todo. Não podemos nos dar o luxo de, na nossa juventude, curtir tanta preguiça. Eu fui ao Piauí, cheguei lá numa cidade chamada Barriguda. Essa cidade, ela tem cerca de umas 50 casas no máximo, eu não consegui contar. Que algumas é bem esparramada, mas na casa que você ia, batia na porta, você vê criança saindo, mas não vê nenhum jovem, nenhum adolescente. Com muito custo aparece um adolescente e um jovem. Sabe por quê? Eu perguntei assim para uma delas: quantos filhos você tem? Olha, eu tenho esse aqui e eu tenho mais um. E esse outro um, onde ele está? Está na roça, trabalhando com o pai dele. E eu disse: quantos anos tem? Tem 13 anos e está lá trabalhando. Jovem da cidade, urbano, não pode de forma nenhuma se dar o luxo de curtir preguiça. Tem que ter força, tem que ter vigor, tem que ajudar na casa dos pais e tem que ajudar na obra do Senhor. Não se dê o luxo. Jovem lava a louça em casa, limpa chão, lava banheiro, se precisar lavar parede e ajuda na obra do Senhor. Não tem conversa.
Já ouvi falar para mim que está cansado? Conversa é essa? Não tem essa conversa aqui, meus irmãos. Tem que ter disposição na obra do Senhor. Por isso, a preguiça não é aceita. E assim também digo para os demais irmãos, não curta a preguiça, não faça isso, não lhe dê sossego na sua alma. Vamos ter com a formiga, o trabalho está exposto para nós. O Senhor já nos chamou para a tua obra e nós devemos nos atentar à obra de Deus. Terceiro ponto, se você está participando dessa graça superabundante, é uma graça que ela abunda de tal maneira que o pecado não tem poder sobre nós. Ela superabunda em nós. Então, neste terceiro ponto, o que a graça não produz são servos e servas de Deus lascivos. A lascívia é algo que contamina toda pessoa. A lascívia, ela está sempre arraigada no coração dos homens e das mulheres. E como nós temos visto isso mesmo no meio do povo de Deus. E no meio do povo de Deus não se poderia ouvir tais coisas, porque o povo de Deus está sendo forjado debaixo da graça de Deus. E não é debaixo do pecado. Se não é debaixo do pecado, é debaixo da graça, é da unção, é da santidade. E a lascívia não pode estar no nosso meio. Mas o que nós temos visto são homens e mulheres entregues à lascívia. Homens, sensualidades extremas em seus corações. Amantes da pornografia, amantes das más cenas, amantes dos vestidos curtos, amantes dos bustos de fora, amantes das pernas largas. O que nós temos visto são homens entregues a toda mulher que passa rebolando na rua. O que nós temos visto, homens com olhos carnais, desejando todo tipo de mulher. Não pode ver uma mulher na rua que logo fica enrabixado. Como pode os homens dos nossos dias estarem entregues a este tipo de comportamento? Eu acho engraçado isso. A palavra de Deus, ela nos diz que o servo de Deus orou assim: põe sentinela nos meus olhos. Mas os homens que se dizem de Deus hoje arrancam as sentinelas dos seus olhos para ver a próxima mulher passar rebolando. Os homens de hoje não querem mais sentinela nos seus olhos, porque preferem o pecado e não estão sendo forjados nessa graça superabundante. Homens, não sejam lascivos. Quando eu digo a todos, a jovens e a velhos. Não deixe a lascívia tomar conta do seu coração. Eu vejo homens velhos querendo mostrar os seus abdômenes. Homens velhos querendo mostrar os seus músculos. Mostrar o tanto que estão sarados. Homens velhos querendo mostrar as suas coxas. Como pode? Homens, vocês são homens. Tais comportamentos não podem ser aceitos. Devemos nos privar dessas coisas, porque ou estamos sendo forjados debaixo dessa graça superabundante, ou a graça ainda não superabundou em nós, e estamos debaixo do pecado. Não podemos. Eu acho engraçado, porque eu vejo homens
Crentes que não pode ver uma mulher bem vestida passar, que o pescoço parece de uma coruja, roda 180 graus. Como podemos falar de santidade com homens lascivos, entregues a tais pecados? Como podemos? Querem ser santos em suas orações, querem ser santos em seus jejuns, querem ser santos na leitura da palavra, mas não são santos em seus comportamentos. Se nós estamos, homens, debaixo dessa graça superabundante, a santidade, ela percorre em todo o nosso ser, em toda a nossa alma, em todo o nosso espírito. Somos santos de palavra, de boca, de olhos. Nós somos santos em todo bom comportamento. Não podemos dizer que estamos sendo formados por essa graça abundante, se estamos entregues a tais coisas, se há medo, preguiça e lascívia em nós. Assim também digo às mulheres. Vocês achou que a batata não esquentar para o lado de vocês, né? Estava bonito bater nos maridos, nos homens. Estava lindo. Eu fiz questão de bater nos homens primeiro, porque eu falo muito no começo, depois eu falo pouquinho. Então pode ser que venha pouquinho para você, né? Mas nos nossos dias, meus irmãos, que diferença há entre a mulher da igreja e a mulher do mundo? Que diferença há que nós podemos dizer entre nós e aqueles que são lá de fora? Quantos crentes, e aqui, embora eu falo no masculino, é para as mulheres. Quantos crentes, quantos têm se entregue, meus irmãos, a essas lascívias, vêm do mundo com um tipo de veste e permanecem na igreja com o mesmo tipo de veste? As mulheres que talvez reclamam dos homens olhando para as mulheres que estão passando, está lá com as mesmas vestes daquela que se vai, com os bustos de fora, com a saia curta, as pernas mostrando. Como podemos viver numa sociedade em que o padrão de crente do homem é exatamente este que eu estou dizendo, lascivo, e a mulher também lasciva? É impossível entender que você está debaixo dessa graça. É impossível compreender isso. E eu ainda digo mais. Alguns dizem, lá é a Assembleia de Deus, a coisa da roupa é apertada. Meu filho, isso não é coisa de Assembleia de Deus, não. Isso é coisa da Bíblia Sagrada, dos crentes separados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E para mim não adianta se é calça ou se é saia. Para mim, meus irmãos, o que está valendo aqui é se tem pudor em você, minha irmã. Não adianta ser saia e ser muito justa. Não adianta ser saia e não conseguir nem andar, como eu disse aqui hoje cedo. As mulheres de hoje querem mostrar os seus traseiros, eu falo da mulher cristã. Querem mostrar os seus traseiros, os seus seios volumosos, querem mostrar os seus abdômenes definidos. As mulheres de hoje não se guardam. O que vamos fazer, mulheres, se não observamos esses comportamentos lascivos? Eu ainda ouço muito, não, mas a graça de Deus me salvou. Salvou. Mas ela continua a operar na sua vida? Se ela continua a operar na sua vida, ela continua a te forjar. Se ela é superabundante em você, esses desejos são tirados de você.
Se você gostava de mostrar os seus bustos, você não mostra mais. Se gostava de sair rebolando, mostrando as nádegas para os homens na rua, de short curto, saia curta, agora você não tem mais esses desejos. Presta atenção, irmãs, nós estamos indo para o reino de Deus e não dos homens. O reino de Deus é santo e a santidade já começou quando ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. Sede santo, porque o seu Deus é santo, a exigência é para agora, não é para lá não. Para lá é ponto final, acabou. A lascívia não pode estar no nosso meio. E é interessante, porque a gente vê as mulheres casadas. Homens, cadê vocês? E vêm as suas mulheres despidas e não dizem nada. Estamos com homens medrosos, frouxos. Eu não acredito nisso. Você tem a palavra de Deus. Você pode orientar a sua amada a como se vestir. Você pode orientar a sua amada como que ela tem que estar. Mas nos dias de hoje nós vemos mulheres valentes, falando, eu visto assim, será assim. Não é porque eu casei que eu vou vestir agora do jeito que você está falando aí. Te acho. Como pode? Mulheres truculentas. Mulheres que amam a discussão, o confronto. Mas não ama essa graça que chama elas a se vestir de modo moderado. Essa graça que diz que tudo que é bom nisso pensai. É essa graça que tem nos chamado. Não é outro tipo de graça. Se vocês são participantes da graça, se nós somos participantes da graça, dia a dia nos tornamos mais zelosos. Dia a dia mais zelo entra em nossos corações. É uma graça superabundante, em que nós temos vergonha de nós mesmos. Constantemente estamos com vergonha. Estamos preocupados com cada detalhe nosso. Se em cada detalhe nosso nós glorificamos a Deus. Se em cada detalhe eu estou glorificando a Deus. Às vezes nós pensamos que glorificamos a Deus apenas no canto. Mas a glorificação a Deus também é no comportamento, é em como eu me visto, se eu exalto a Deus com as minhas vestes. Quarto ponto. A graça de Deus, ela não produz insubmissos. Insubmissos não estão contemplados nessa olaria de Deus. A submissão é algo que a graça de Deus coloca no coração do crente. A submissão é o ponto-chave para o crente ouvir a voz de Deus. A submissão é que mostra o crente fiel. É a submissão. A submissão, ela foi dada para mim, para você. E a insubmissão não é possível. E eu lembro da família de Coré. Eles estavam dispostos a brigar com Moisés. Deus não só fala por Moisés, mas fala por nós também. Eu ando do jeito que eu quero, Moisés não manda em nada aqui não. Olha, eu faço do jeito que eu quiser. Eu tenho a lei que eu quero, não é a lei que Moisés quer dar, porque Deus também fala comigo e eu mando do jeito que eu quero. E aí começou o rebuliço. E o povo começou a seguir a família lá de Coré. E todo mundo, é isso mesmo. Nós não queremos esse negócio de guardar sábado. Nós não queremos esse negócio de ter que estar aqui agora respeitando o pai. Nós não queremos mais esse negócio agora de ter que honrar. Não, nós não queremos isso. E Deus vem
e mostra para aquele povo que a insubmissão daquilo que ele está fazendo não é aprovada por ele. E aquela família viu-se a terra abrir debaixo de si, e todos foram engolidos pela terra. Porque Deus não aprova a insubmissão. E como nós temos crentes insubmissos, esses crentes, eles são individualistas. O critério é dele, o pensamento é dele, é do jeito que ele quer. Pastor não manda nada, obreiro não manda nada. E aí eu pergunto, para que Deus levantou o pastor? Para nada. Levantou o pastor para quê? Se é cada um por si. O insubmisso não tem no coração a palavra do seu pastor. O insubmisso ouve de um lado e sai pelo outro. O insubmisso, ele não segue junto no rebanho. E aí a característica do insubmisso é de bode. O que nós vamos fazer? Se nós estamos falando que nós estamos debaixo dessa graça superabundante, e essa graça que nos tem chamado, não tem formado em submissos, mas pessoas submissas à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, não para você, mas para Deus. Nós temos um mau hábito de pensar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para mim é para Deus, irmão. Se você é crente submisso, você só obedece. E aí você agrada a quem? A Deus, não é você. O agradado aqui não é você não. O agradado aqui é Deus. Ou Deus está no centro sendo agradado, ou é nós que estamos lá no centro. E o centro aqui é Jesus, é Ele que tem que ser agradado. E se é Jesus que tem que ser agradado, eu acho isso interessante, porque assim, nós lá em casa nós temos o hábito de orar antes de fazer qualquer viagem. Eu não sei se ano passado ou se ano retrasado, eu estava muito ansioso para fazer uma viagem, e eu queria viajar. Eu, minha esposa, vamos orar. E o moço, já está orado, vamos embora. E vamos orar, e eu agoniado, eu querendo viajar. Daqui a pouco Deus vem e fala, não é para viajar. Isso me agradou? Uai, mas a vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Ué, mas não me agradou. Não, essa vontade não está, né, de acordo com a minha vontade. Lógico que não, é a vontade de Deus que eu não viaje, que eu fique, que eu espere, que eu aguarde. Essa é a vontade de Deus. Aí eu fiquei. Aí agradou a Deus? Aí agradou a Deus. Fiquei, não viajei. Fiquei triste uns dias, pensativo. Poxa Deus, mas eu queria viajar. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para Ele e não para você. Portanto, insubmissos, prestem atenção. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. E se você endurecer o seu coração, mediante a palavra de Deus pregada nessa noite, você certamente será rejeitado nessa graça de Deus. Portanto, não rejeite a palavra de Deus para o seu coração. Corrija os seus comportamentos. Corrijamos os nossos comportamentos. Não podemos viver de forma aleatória,
ou conforme o meu prazer. O meu prazer, olha o que diz aqui a palavra de Deus, está na lei do Senhor. É na lei do Senhor. Aonde está o teu prazer? Em você ou na lei do Senhor? Tem que estar na lei do Senhor. E é nela que meditamos dia e noite. Precisamos estar com os nossos corações entregues nessa olaria, porque a graça de Deus está produzindo os eleitos de Deus. A graça de Deus está produzindo os servos de Deus. A graça de Deus não pode ser resistida. Aquele que resiste à graça não faz parte da graça. Não resista, não endureça, não seja truculento. É hora de se entregar a esta graça maravilhosa, como diz o hino, maravilhosa graça. Por isso precisamos nos entregar a esta graça. Se você ouve nessa noite a palavra de Deus, então não seja medroso, preguiçoso, lascivo e insubmisso. Pelo contrário, seja corajoso, seja vigoroso, santo e submisso à vontade de Deus. É assim que tem que ser a vida do Senhor. Eu lembro daquele hino que diz assim, eu não sei governo, eu só sei no máximo 2 palavras ou 3. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As lutas da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino ditoso celeste, que Deus fez a me preparar. Quem vai? De toda a cidade, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade. Crente cheio da graça está com saudade do céu. Quem tem saudade do céu? Crente que está sendo forjado por essa abundante graça, ele já se sente, ele sente o gostinho do céu, da cidade celestial. Ele sente Deus na vida dele. Tem crente cheio da graça de Deus aqui neste lugar? Aleluia! Se submeta à graça de Deus. Aleluia! Vamos ficar em pé, vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus. Próximo domingo, com a graça de Deus, eu vou concluir esse sermão a respeito da graça. Aí eu vou dizer o que a graça produz. É a produção da graça. Primeiro tópico nosso, eu falei da graça salvadora. Segundo tópico, o que a graça não produz. E o terceiro tópico é o que a graça produz. Oremos. Santo Deus, eterno Pai.